Olá, galera do primeiro ano. Vamos lá corrigir a atividade da nossa última aula. Nós temos essa atividade, que está aparecendo aí na tela, onde nós devemos encontrar o valor de x, né? E depois determinar os valores dos ângulos ali, né? Então, nós temos ali em cima 4x, aqui do lado esquerdo 2x e um ângulo externo valendo 120 graus. Então vamos usar, pessoal, o teorema, né, do ângulo externo, certo? O teorema do ângulo externo nos diz que os 120 graus ele é igual a 4x mais 2x. Logo, nós teremos 6x igual a 120 graus. Então, x vai valer 120 graus dividido por 6. X vai ser igual a 20 graus. Então, quer dizer que o x ele vale 20 graus. Então, se no ângulo lá em cima eu tenho 4x, apagando aqui para criar espaço, nesse ângulo aqui eu tenho 4x, logo ele vai ser 4 vezes 20, 80 graus. E esse ângulo aqui embaixo, ele vai ter quanto? Ele vai valer quanto? 2 vezes 20, portanto, 40 graus. Então, tem um ângulo lá em cima valendo 80 graus aqui, o ângulo aqui na esquerda valendo 40 graus, certo? E esse outro ângulo aqui, né, valendo, elas não perde ele, né, mas se pedisse esse ângulo aqui, galera, como seria resolvido? Que eu tenho 120 aqui fora, juntando com esse ângulo interno daria 180, então seria 60 graus, né? Ok, então a resposta aqui é 80 e 40, ok? Vamos lá para a segunda. Ainda continuando, né, no teorema do ângulo externo, nós temos ali para descobrir esse ângulo x aqui, Então, como é que se resolve? X é igual a 40 graus, né, mais 60 graus. Então, o valor desse ângulo externo ali vai ser 100 graus. Então, muito fácil, ok? Vamos para essa segunda aqui, o item B. O processo é o mesmo, né? Então, x vai ser igual a 75 graus mais os 30 graus. Então, x vai ser 105 graus, ok? Então, daí as duas questões, né? Passadas aí avulsas, né? E temos as questões do livro. Então, pessoal, essa aqui é a questão 1, certo? O item A. Calcule a medida do ângulo BAC, certo? BAC, então, aqui, esse ângulo aqui em cima, certo? Então, para a gente calcular esse ângulo aí, eu tenho que descobrir qual é o valor de x, né? Então, eu vou usar, pessoal, a teoria lá, né, da soma dos ângulos internos. Então, eu sei que a soma dos três ângulos dá 180 graus. Então, eu vou pegar esse ângulo A, né? Somar aqui com o ângulo B aqui embaixo, que é 2x menos 10. Somar com o ângulo C, que é x mais 10. Isso tudo aqui vai dar 180 graus, ok? Vamos lá então, juntando os termos semelhantes, tem 1x mais 2x são 3x, não é isso? 3x mais 1x, 4x, igual ao 180. Esse 10 aqui eu já posso cancelar com esse aqui. Esse 20 passa para depois da igualdade, então vai ficar menos 20. Logo, nós teremos 4x igual a 140, né? Melhor, 160, né? Logo, o x vai ser igual a 160 dividido por 4. X vai ser igual a 40 graus. Ok? Então, descobri o valor do x. Então, se eu quero esse ângulo aqui, certo? Eu quero esse ângulo aqui. Então, para definir ele, eu vou substituir o x por 40. Então, vai ficar 40 mais 20. Então, o valor dele é 60 graus. Ok? Então, 60 graus. Não vai dar para colocar o símbolozinho do grau, não, mas você sabe que é 60 graus. Então, a resposta, 60 graus. Okay? Isso aí foi o item A. Ok? Vamos lá para o... Pessoal, esse aqui é o item B, certo? A questão 1.
Então, nos diz ali, deixa eu fazer aqui a leitura do item, né, diz assim, ó, calcule a medida do ângulo CBD, CDB, certo? Que esse ângulo aqui é à sua esquerda, certo? É o ângulo à sua esquerda, onde está o D ali. Dado que o triângulo ABC é equilátero, então nos diz aí a questão que o triângulo ABC, esse menorzinho aqui, ó, ele é equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os seus lados têm a mesma medida. E, obviamente, os seus ângulos também têm a mesma medida. Se a soma dos três ângulos dá 180, então, os três sendo da mesma medida, pessoal, 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, em cada um desses aqui, ó, eu tenho 60 graus. Okay? Então, cada um desses ângulos aqui mede 60 graus. Então, já tenho, ó, esse ângulo aqui em cima. Okay? Aliás, o ângulo A, que é 60 graus. O que nós podemos fazer agora, então? Né? Como eu quero definir o C, né, DB, que é esse aqui, eu quero saber qual é ele. Será que eu posso definir o ângulo B ali em cima, né? Sabendo que aqui fora eu tenho um ângulo reto, né, ó, e que aqui eu já tenho 60 graus, né, ó. Então, faltando definir só esse pouquinho aqui, digamos, ó. Certo? Faltando só essa partezinha aqui, galera. Deixa eu riscar aqui, ó. Certo? Ó. Esse aqui já vale 90 graus, esse aqui de fora. Esse aqui você já sabe que vale 60 graus. Certo? Então, quanto é que valeria esse aqui, ó? Certo? Onde tem um Bzinho lá em cima, né? Então, se os três juntos, eles valem 180 graus, eu já tenho 90 mais 60, 150, né? Então já tenho 150 graus aqui. Ele valeria quanto? Entende? Se os três têm um valor aí de 180 graus. Ele valeria 30 graus. Ok? Então ele valeria 30 graus. Então esse ângulo aqui vale 30. Certo? Então já tenho o valor do ângulo A. Certo? O ângulo A, ele vale 60. O ângulo B, ele vale, na realidade o ângulo B, né, seria ali os 60, né, mais os 30, 90 graus, né? Ele vale 90 graus. Ok? E eu quero saber exatamente, ó, o D, né? Então como é que eu posso fazer isso? Posso usar, né, a teoria dos ângulos, a soma dos ângulos internos, né? Então esse D eu vou chamar ele de x, então vai ser x mais o A vale 60, o B vale 90. E os três juntos, deixa eu ajeitar esse mais aqui, pessoal, que está muito horrível, né? Então, mais, ficou péssimo ainda, né? Mas vamos lá. 180 graus. Ó. Logo, x vai ser igual a 180 menos, né, ó, 90 mais 60 dá 150. Então, o x vai valer 30 graus. Ok? Então, x vale 30 graus. Vamos lá para a próxima questão. É o item 2, né? Questão número 2, que nos diz assim: determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice C do triângulo abaixo. Então, vou fazer aqui mais ou menos o triângulo, certo? O triângulo é mais ou menos esse aqui. Aqui eu tenho um vértice B, aqui eu tenho um vértice C e lá em cima eu tenho o vértice A. E aqui eu tenho, ó, esse ângulo A valendo 100 graus. Esse ângulo externo aqui, ó, ele vale 2x mais 70 graus. E esse ângulo interno vale x, ok? Então, nós vamos usar, né, o teorema do ângulo externo, né? O teorema do ângulo externo nos diz o quê? Que o ângulo externo, né, o 2x mais 70, ele é igual à soma dos ângulos, né, ó, internos ali, que é o x mais os 100 graus. Ok? Então, vou passar esse x aqui, ó, para o outro termo, vai ficar 2x menos x igual a 100 menos 70. Então, x vai ser igual a 30. Ok? Então, x vale 30. Como eu quero saber qual é o valor do ângulo externo, né, ó, que é esse aqui, ó, então, eu vou resolver, né, essa equaçãozinha aqui, ó, 2x
Só que no lugar do x vai ser 30, né? Então 2 vezes 30 mais o 70. Então 60 mais 70, 130. Logo, o ângulo externo vale 130 graus. Ok, pessoal? Tá tranquilo, né? Vamos continuar o nosso conteúdo, pessoal. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, eu não tenho aqui o PDF do livro de vocês, mas vamos ver aí, certo, algumas explicações sobre as propriedades dos triângulos. Certo? Vamos ver aí, ó, estudar sobre propriedades dos triângulos. Você que tem livro aí, certo? Você pode acompanhar a partir da página 72, ok? Então, pessoal, o primeiro triângulo que nós vamos ver aqui, né, a respeito das suas propriedades, é o triângulo isósceles, né? Você já viu que um triângulo ele é isósceles, né, quando ele vai ter dois lados, né, que tem a mesma medida, né? Dois lados congruentes, nós chamamos, ok? Então, quais são as propriedades destes triângulos, né, chamados isósceles, né, que nós temos? Ó, por exemplo, esse lado aqui, ó, ele é congruente a esse aqui, ok? Então tem a mesma medida. Então, portanto, se aqui nós tivermos 10 centímetros, aqui também será 10 centímetros, ok? Então, quais são as propriedades, né, que envolvem um triângulo isósceles? Então, vamos ver aqui essa introduçãozinha aqui sobre o triângulo isósceles. Ó. Como dito, o triângulo isósceles possui dois lados com medidas iguais e uma diferente, denominado de base. Então, a base é diferente dos lados, certo? Então, os lados têm a mesma medida. A figura abaixo possui lados A, B, C, né? Sendo que AB e AC têm medidas iguais. Então, AB e AC medidas iguais. E BC, que é a base, né, tem medida diferente. Então, BC é a base, ok? Então, pessoal, quais são as propriedades dos triângulos isósceles, né? Primeira propriedade é que os ângulos da base são congruentes. Então, nós temos aqui o ângulo B e o ângulo C, ó, que tem a mesma medida. Okay? Então, se o ângulo B tiver valor de, vamos supor, de 30, o ângulo C terá valor de 30 também. Entendeu? Só uma suposição, ok? Ou 80, o outro vai ter 80. Então, serão os mesmos valores. A segunda propriedade nos mostra a medida da altura é a mesma coisa da mediana e também da bissetriz, né? O que é a altura, né, pessoal? A altura é a distância da base até o topo, enquanto que a mediana, né, ela vai dividir o ângulo aqui em cima, ó, em duas partes iguais, né? E a bissetriz da mesma forma, né? Aliás, a parte de baixo, né? A mediana vai dividir a parte de baixo aqui, ó, em duas partes iguais. Então essa aqui, ó, tem a mesma medida dessa aqui. E a bissetriz, né, ela vai dividir o ângulo aqui em cima em duas partes iguais. Então, essa reta de A até o M, ó, ela representa a altura, a bissetriz e a mediana do triângulo, ok? Então, nós temos aí definido no livro de vocês, certo? Na página 72, as propriedades, né, de forma mais explicada, certo? Então, nós temos lá a propriedade 1 que diz assim, ó, se um triângulo apresenta dois lados com medidas iguais, então os ângulos internos opostos a estes lados têm medidas iguais. Então, os ângulos da base são iguais, certo? Essa propriedade que eu falei para vocês. Na segunda, nos diz, se um triângulo apresenta dois ângulos internos com medidas iguais, então os lados opostos a esses ângulos têm medidas iguais. Então, exatamente isso, né, que estava sendo dito. E apresento vocês aí uma terceira, certo? Uma terceira propriedade, que é exatamente falando sobre a mediana, certo? A bissetriz e a altura, né? Que tem o mesmo coincidem, né? São coincidentes. Ok, pessoal? Então, alguma coisa a mais, certo? Que não apresenta no livro de vocês aí, que é o cálculo da área do triângulo, né? Que você sabe que é base vezes a altura dividido por 2, né? Certo? Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. O perímetro do triângulo é o quê? 3 vezes o L, né? Ó. O perímetro é a soma dos lados, né, do triângulo. Então, se eu tenho 3 lados, né, lado mais lado mais lado, ok? Então, ó, considerando aqui um triângulo isósceles com lado 10 centímetros e base 12, qual é a medida da sua área? Então, tenho aí, ó, um lado mede 10, o outro mede 10, a base mede 12.
Para realizar o cálculo da área do triângulo, é fundamental conhecer o valor da altura. Então, precisamos da altura. Então, para calcular essa altura aqui, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Você deve lembrar, né, como é que é o teorema de Pitágoras. Por quê, pessoal? Não tem uma altura aqui, ó, então vou ter que definir essa altura. Então, vai formar um triângulo retângulo assim, ó, onde aqui vai ser 10, aqui embaixo vai ser 6, que é a base, ó. Então, tem que encontrar a altura. Ok? Então, vai ser isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Ou seja, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado é 100. Nós temos ali 6 ao quadrado é 36, então 6 menos 36 é 64. Então, raiz de 64 é 8. Então, a altura é 8. Então, dá para calcular, né, a área, que é a base valendo 12, né? A altura valendo 8, dividido por 2. Então, encontramos 48 centímetros quadrados. Vamos ver um outro tipo de... pessoal, o que é um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, como vocês já sabem, é um triângulo que possui os 3 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Certo? Então, se um lado mede 10, o outro mede 10, o outro mede 10. Então, cada um mede 10. São congruentes. Assim, né, todo triângulo equilátero também é isósceles, pois tem 2 lados congruentes entre si. Qual é a propriedade, pessoal, de um triângulo equilátero? Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus, né? Como nós vimos até na explicação da resolução de uma questão anterior. Certo? Então, a propriedade única é essa, onde os ângulos internos, né, medem cada um 60 graus. Okay? E um outro ângulo que nós vamos ver também é o outro triângulo, o triângulo retângulo. Então, galera, o último triângulo, né, o triângulo retângulo, é todo triângulo que possui um ângulo interno reto. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, onde esse ângulo aqui, ó, à esquerda, ele é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Então, nós temos outros 2 ângulos aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de beta e esse ângulo aqui de alfa. E qual é a propriedade, pessoal? Uma das propriedades desse triângulo retângulo, pessoal? Nos diz que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. Pessoal, o que é ângulo complementar? Então, quer dizer que se eu pegar esse beta aqui, ó, somar com esse alfa, vai dar 90 graus. Ok? Então, juntando os dois ali vai dar 90 graus. Até porque se esse aqui, né, ó, já vale 90 graus, né, e a soma dos ângulos de um triângulo é 180, então 90 mais 90 é 180, né? Então, essa é a primeira propriedade. Qual seria a segunda propriedade? Vamos lá, deixa eu refazer aqui. Segunda propriedade. Para você acompanhar melhor, pessoal, até no livro de vocês aí, certo? Lá na página 73, certo? Tem esse assunto aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, né? A, B, C. A segunda propriedade nos mostra que em todo triângulo retângulo, a mediana, certo? Que é essa reta aqui, ó, a mediana, certo? A mediana, ela é a metade do valor da hipotenusa, né? Certo? A mediana, né, o valor dela é metade. Então, eu posso dizer que a AM aqui, ó, o comprimento de AM, né, ele é igual ao BC, né, que é a hipotenusa, ó, dividido por 2, que é metade. Certo? Então, essa relação aqui, essa propriedade nos mostra isso, certo? Que a mediana é a metade da hipotenusa. Então, pessoal, para a gente complementar, vamos verificar, certo? Aí a atividade da página 74, vamos tentar fazer aí as questões 1, 2, aliás, 5, 6. Vamos tentar fazer a 8 também. 8 e 9, certo? Então, 5, 6, 8, 9 da página 74, ok, pessoal? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!